Então, agora, hoje, nesta aula, vamos ver escoamentos agora em regime turbulento, que consistem, na maioria dos escoamentos que nós temos em engenharia, são turbulentos e não laminares. Os escoamentos turbulentos são sempre tridimensionais, portanto, a componente da velocidade tem sempre velocidade U, V e W, em x, y e z, respectivamente. E, estritamente, são não permanentes, no sentido em que hum, em qualquer ponto de escoamento, uma série temporal da velocidade ou da pressão ou de qualquer quantidade teria oscilações a variar no tempo. E essas oscilações são caóticas das três componentes, x, y e z, e correspondem a uma sucessão desordenada de vórtices que está a passar num determinado ponto ao longo do tempo. Contudo, para um caudal constante, se mantivermos o caudal constante, mas o regime turbulento, ao fim de algum tempo, a média temporal do perfil de velocidade, por exemplo, vai convergir para algo estatisticamente estacionário. Portanto, acabamos por ter um regime permanente no sentido em que as médias já não estão a mudar no tempo, mas as velocidades instantâneas são coisas que continuam sempre a variar. Temos aqui um exemplo de um escoamento, de uma simulação de um escoamento. E cá está, este é um escoamento atmosférico simulado com Large Eddy Simulations, isso não é relevante. E aqui, num determinado instante, eu vou parar o vídeo, nós vemos esta linha cinzenta corresponde a um perfil de velocidade tirado no centro deste canal, a variar em altura, que é o eixo horizontal, essa é a altura, e no eixo vertical temos a magnitude da velocidade em x, na verdade, portanto, perpendicular àquele plano que ali está. E vemos que, neste instante, ele tem estas variações ao longo desta linha cinzenta, no instante seguinte, as variações são outras, correspondentes aqui à passagem destes vórtices caóticos que estão ali a passar na coluna onde estamos a tirar este perfil de velocidade. A linha vermelha, estão a ver que já não muda no tempo, isto corresponde à média destes perfis todos que aqui estão. Portanto, estamos a ver aqui este caos, nesta flutuação destes vórtices ali a passar, e é esse o caráter da... É esse o caráter da turbulência que eu quero que vocês retenham. A análise dos escoamentos turbulentos, portanto, torna-se bastante mais complicada devido a este caos. Ela é tipicamente feita separando uma determinada quantidade, separando os valores médios que vamos representar com uma barra por cima, portanto, U barra para a velocidade, para a pressão, etc., das flutuações instantâneas, portanto, à volta daquele perfil médio, por exemplo, que vamos chamar U', P', etc. Então, a quantidade U, ou P, é igual à quantidade média mais as flutuações à volta desse valor. Portanto, em termos gráficos de uma série temporal, seria algo deste género, com o valor médio tracejado e as flutuações, algumas acima, outras abaixo, em relação a esse valor médio. Por definição de média, o valor médio de uma componente da velocidade será igual ao integral, à soma dos valores instantâneos todos, durante um período t que seja suficientemente longo para apanhar o período das flutuações, e, dividindo pelo tempo, temos esse valor médio. Por definição também, a soma das flutuações tem que dar zero, porque partes são acima e partes são abaixo. São flutuações à volta do valor da média, portanto, aritmeticamente isto tem que dar zero, necessariamente. Já agora, estamos aqui a usar este subscrito I para designar
a dimensão cartesiana. Igual a 1 é para x, e igual a 2 para y, e igual a 3 para z. Portanto, as velocidades, o 1 corresponde a u em x, o 2 v em y e o 3 w em z. Reynolds depois pegou nesta separação entre valores médios e flutuações e foi aplicá-la às equações fundamentais. Na conservação de massa não há grande alteração, simplesmente nós representamos a equação de massa pelos valores médios da velocidade, das componentes da velocidade, como aqui está. Não altera grande coisa. Já na quantidade de movimento, temos uma complicação, porque vamos ter aqui esta segunda derivada que aparece no termo da viscosidade. A derivada temporal da velocidade e o gradiente de pressão mantêm-se iguais usando o valor médio. Também o termo gravítico, necessariamente, mas aqui nos termos associados à viscosidade, nós vamos ter um segundo conjunto de termos a emanar. Este primeiro, viscosidade vezes a taxa de formação, du dx ou du dy ou du dz, são as tensões laminares ou viscosas que já vimos para o escoamento laminar, quando vimos que a tensão de corno na parede, por exemplo, é igual a du/dr. Mas agora temos um segundo mecanismo para transferir quantidade de movimento. No caso laminar, isto é feito por viscosidade molecular através da viscosidade dinâmica do fluido. No caso da turbulência, temos estes vórtices turbulentos a interagir uns com os outros e a atrasar e a acelerar outros, a transferir energia entre si. Então, temos um segundo mecanismo de transporte de quantidade de movimento e energia, que é representado por estes segundos termos com as flutuações. Portanto, a média de U', ou U' ao quadrado, U', V' e U', isto para x. Há uma outra equação para y e outra para z. Só estamos aqui a usar x como exemplo. Estas, as caixas arroz, são as tensões turbulentas ou de Reynolds, que só aparecem em escoamentos turbulentos. As laminares ou viscosas aparecem nos dois, querem turbulento, querem laminar. Estas aqui estão associadas às flutuações que só aparecem no escoamento turbulento. Isto também pode ser representado de uma forma mais concisa, usando estes subscritos e J. Não vou expandir sobre isso. A forma do perfil turbulento comparado com o laminar importa marcar bem as diferenças. Nós não vamos ter, desta vez, uma solução teórica para o perfil de velocidade turbulento, como tivemos para o laminar, aquela parábola, e vamos obter isto à custa de relações semi-empíricas, portanto, à custa de constantes determinadas em laboratório e equações também ajustadas a resultados laboratoriais. As diferenças, contudo, que é preciso reter logo à partida, têm a ver com, algumas até já falei, ou uma até já falamos. No centro da conduta, a difusividade turbulenta é alta, ou seja, o tal mecanismo de transporte de quantidade de movimento e energia à custa da interação dos vórtices é, no centro da conduta, mais elevado, que é onde os vórtices têm mais espaço e estão menos restritos pelo atrito para poderem interagir. E, portanto, temos ali uma grande mistura, devido àquele caos e, portanto, o que acontece é que as velocidades no centro da conduta são mais uniformes comparado com o caso laminar, que está ali na figura à esquerda. E, portanto, o perfil turbulento é mais perto da velocidade média porque há mais mistura. Esta é a primeira diferença. E é esta que justifica que os fatores de correção de quantidade de movimento, os beta, vimos já algumas aulas atrás, sejam maiores para laminar do que para turbulento, e os fatores de correção de energia cinética, mais ainda, porque aparece a velocidade ao cubo aí. A segunda diferença importante é que junto à parede os vórtices turbulentos perdem intensidade e o que isto resulta é que temos aqui muito menos espaço
muito menos distância da parede até à velocidade já perto da velocidade média para a velocidade crescer no regime turbulento do que temos no laminar. E o que se observa é que esta taxa de formação DU/DY, ou DU/DR, se quiserem, é maior para regime turbulento do que é para laminar. Maior no sentido que este gradiente é maior. Okay? A subida de velocidade, DU, tem que ser feita à custa de uma altura mais baixa aqui. E, portanto, este DU/DY é maior no caso turbulento que a laminar e, portanto, a tensão de corte na parede também o vai ser, mantendo o resto das outras condições iguais. A estrutura do perfil turbulento-velocidade é geralmente analisada à custa de 3 camadas. Há quem use 4. Eu vou-me cingir a 3 camadas diferentes. Então, a primeira camada é a subcamada laminar, que está aqui entre a parede e apanha um anel muito fino de fluido encostado à parede. É uma camada muito fina, as tensões laminares dominam aí. No fundo, não há turbulência porque o atrito está a impedir a formação de vórtices ali naquela zona. E a variação da velocidade aí é quase linear. Portanto, ela vai crescer de 0 na parede até o valor no topo da subcamada laminar. Temos uma segunda camada, isto sempre na direção do centro da conduta, que é a camada de sobreposição, também chamada em inglês, estou a usar este nome porque é comum lê-lo em artigos, etc., da inertial sublayer, onde as tensões turbulentas começam a ganhar peso. Portanto, começa a haver a parte da transferência de quantidade de movimento de energia pelos vórtices, começa a ser comparável com as tensões laminares associadas às taxas de formação. Portanto, os termos a verde há bocado e os termos a roxo começam a ter valores comparáveis. Ainda não são dominantes as tensões turbulentas, mas começam a ganhar peso. Depois temos a terceira camada, que é a camada exterior turbulenta, portanto no centro da conduta, onde as tensões turbulentas agora são responsáveis por quase todo o transporte e as tensões laminares baixam porque elas são à custa das taxas de formação da velocidade média, da UDR, DVDR, ou DUDX, DUDY, DUDZ, a mesma coisa para V e W, e nós vemos que aqui o perfil já está a mudar pouco, é relativamente uniforme. Portanto, estas taxas de formação são relativamente mais baixas agora no centro da conduta e, portanto, o que domina aqui são as tensões turbulentas ou as tensões de rei. Olhando para cada camada agora individualmente, temos na tal primeira, a subcamada laminar, é uma camada muito fina, tipicamente muito inferior a 1% do diâmetro da conduta. Valores típicos são de 10, 100 microns, portanto, a espessura de um cabelo. E experiências mostram que, de facto, o aumento da velocidade nessa camada é essencialmente linear. Portanto, se é linear, podemos aplicar aquilo que, por exemplo, usamos em alguns exercícios do escoamento teórico de Couette, se lembram. A tensão de corte é simplesmente a viscosidade dinâmica vezes o du/dy, que neste caso é velocidade no topo da subcamada laminar, menos 0, ou seja, U, a dividir pela altura da subcamada laminar, ou seja, Y. Ficamos apenas com isso, portanto a derivada, como é linear, du/dy passa a ser U sobre Y. Substituindo a viscosidade dinâmica pelo produto da viscosidade cinemática vezes ρ e passando ρ para o lado esquerdo sobre a tensão de corte na parede, ficamos com tau P sobre ρ igual a viscosidade cinemática vezes U sobre Y. Muito bem. Olhando para estas unidades, por exemplo, a viscosidade cinemática, que é metro quadrado por segundo,
vezes metro por segundo, ficamos com metro cúbico por segundo quadrado, a dividir por 1 metro do y, ficamos com metro quadrado por segundo quadrado. Portanto, as unidades desta equação aqui é de velocidade ao quadrado, metro quadrado por segundo quadrado. E então vamos aproveitar isso para definir um termo chamado a velocidade de fricção, U subscrito asterisco, que é igual à raiz quadrada desta tensão de corte na parede sobre a roda. Ora, e como isto tinha unidades de metro quadrado por segundo quadrado, a raiz quadrada disto vai ter unidades de metro por segundo, que aparenta ser, que são as unidades de velocidade, claro, e por isso é que se chama velocidade de fricção. Mas não é uma velocidade real. Não pode ser medida, não é a velocidade de nenhuma parcela de fluido ali a passar. É simplesmente uma medida da tensão de corte na parede, cujas unidades são metro por segundo. Okay? Portanto, é uma falsa velocidade, por assim dizer. Como tem unidades de metro por segundo, contudo, nós vamos usá-la para adimensionalizar a velocidade, dimensional, U, ficando com U sobre U asterisco, e a isto vamos chamar U mais. A outra velocidade, U asterisco, que aqui ficou. Portanto, se definimos isto, U asterisco como a raiz quadrada disto, e vamos substituir este termo todo por U asterisco ao quadrado. Uma fica deste lado, a outra passa para o outro, e então ficamos com a dimensionalização da distância à parede, y, vezes o asterisco sobre a viscosidade cinemática, fica uma distância adimensional à parede. E podem verificar depois que isto efetivamente é adimensional, e vamos chamar isso y mais. Isto chama-se a este conjunto U mais e y mais unidades de parede. E são distâncias, o y mais, e velocidade, o mais, adimensionais, em que o y mais é a distância adimensional à parede. Ora, se isto é verdade, então o que esta equação resulta, depois desta manipulação, é que dentro da subcamada laminar, o mais igual a y mais. Portanto, elas variam linearmente. Vamos representar essa variação da velocidade adimensional U mais com a distância adimensional Y mais num gráfico com escala logarítmica, e já vamos perceber porquê. E, portanto, esta equação aqui, que na verdade é 5,25, este 1 está mal porque estamos no capítulo 5, corresponde a esta curva que aqui está, e já vamos perceber depois porque é que estamos a usar escalas logarítmicas. A espessura adimensional da subcamada laminar é de 5, y mais igual a 5, ou seja, uma altura dimensional correspondente a 5 vezes a viscosidade cinemática a dividir pela velocidade de fricção. Portanto, a subcamada laminar vai ser tão mais fina quanto menos viscoso for o fluido, devido à viscosidade, e será tão mais fina quanto maior for a velocidade de fricção. E a velocidade de fricção, que está relacionada com a tensão de corte na parede, aumenta com o caudal. Portanto, quanto maior for o caudal para o mesmo fluido, mais fina será a subcamada laminar. A segunda camada, a camada de sobreposição, os resultados experimentais representados em escala logarítmica, que são estes pontos a branco que aqui estão, a cobrir toda a área, na verdade, toda a espessura da camada limite, perto da parede, dão-nos uma relação linear com esta forma. Portanto, são resultados experimentais com uma curva ajustada a eles. E dizem-nos que a velocidade adimensional, o mais, é igual a 1 sobre k, em que o k é uma constante, vezes o logaritmo natural da distância adimensional à parede, y mais b, uma outra constante. Ora, em laboratório, esse k
é a constante von Karman e tem valores de 0,40 ou 0,41 por aí. E B, que é a interseção dessa reta com o eixo vertical, ou seja, o valor do mais quando y é zero, foi determinada igual a 5. E, portanto, esta equação é esta reta vermelha que aqui está. E estamos a ver que, fazendo aqui um zoom, os resultados experimentais ajustam-se bem até o mais igual a 5, que é o topo da subcamada laminar. Depois temos aqui um desvio em que nem obtemos a equação 5,25 nem 5,26. E a partir aqui de uma distância, que é cerca de 30, cerca de 30, aqui, portanto, y mais igual a 30, temos um ajuste outra vez razoável com esta equação agora, com a reta vermelha. Na camada exterior, pronto, cá está, que é isto que eu estou aqui a indicar. O perfil é bem capturado pelas duas equações, exceto na transição entre as camadas, ou seja, entre a subcamada laminar e a camada de sobreposição. Por isso há quem divida ainda o escoamento numa terceira camada para descrever, não temos equação para isso, mas para pelo menos identificar esta camada como onde há uma discrepância entre as nossas duas equações, 25 e 26, e a curva do gráfico. É só para repetir outra vez, esta numeração aqui deveria ser 5,26 e a anterior 5,25 para corresponder com estes números no gráfico. A última camada, a camada exterior turbulenta, temos resultados experimentais outra vez que apontam para uma relação mais genérica de a velocidade U é igual à velocidade máxima, também no centro da conduta, vezes 1 menos R sobre o raio da conduta elevado a um expoente 1 sobre M, que já vimos também quando foram outra vez discutidos os coeficientes de correção da quantidade de movimento e energia. Este expoente 1 sobre M é uma constante, depende do número de Reynolds. O valor de M aumenta para números de Reynolds mais elevados. O valor de 1/7 é um valor que cobre muitos escoamentos e é muitas vezes usado por defeito na chamada lei de potência de Prandtl. Ora bem, agora vamos saltar para um outro tema, que é a determinação do fator de fricção, à custa agora de termos percebido como é que é a estrutura do escoamento turbulento. Ora bem, apesar da subcamada laminar ser algo muito fino, com uma espessura de microns, ela tem uma enorme importância no escoamento. E tem também dimensões comparáveis já com a rugosidade das imperfeições das paredes internas de condutas comerciais. Então, o que acontece muitas vezes, na grande maioria dos materiais, é que as imperfeições da superfície interna das condutas é suficientemente alta para perfurar a subcamada laminar. E depois isso tem consequências no resto, no resto da secção. E, portanto, o que depois suspeitamos ter é que vamos ter uma dependência da perda de carga com essa rugosidade das condutas. No caso laminar, ela não existe. Quando o escoamento é laminar, para qualquer que seja a rugosidade, o fator de fricção que nós vimos é igual a 64 sobre rei. Para turbulentos, devido à formação desta subcamada laminar e da estrutura do perfil turbulento, essa dependência com a rugosidade da conduta começa a aparecer. Okay? Isso foi investigado primeiro por um engenheiro alemão, o Nico Radze, que essencialmente mediu o fator de fricção para condutas que foi revestindo com lixa de
feita com grãos de areia de diâmetro variável. Okay? Portanto, ele próprio foi variando, usando a mesma conduta e caudal, o caudal foi variando também, mas usando a mesma conduta, foi variando a rugosidade da parede interna e foi medindo o fator de fricção. E produziu gráficos deste género. Portanto, aqui à esquerda temos o regime laminar, em que, independentemente da rugosidade que ele usou, encontrou sempre o mesmo fator de fricção para o mesmo número de Reynolds. A partir da transição de laminar para turbulento, para números de Reynolds mais altos, então, começou a ver que os resultados se agrupavam consoante a rugosidade da conduta em particular que ele estava a usar. E então tem aqui zonas em que, para o mesmo número de Reynolds, tem Fs completamente diferentes dependendo da rugosidade que usou, e para a mesma rugosidade tem uma variação do F com o fator de fricção até um certo ponto e a partir de um certo valor de Reynolds, independentemente desse Reynolds, o F já não variava mais para cada valor da rugosidade. Tem que esta rugosidade que ele usou é uma rugosidade relativa epsilon sobre o diâmetro da conduta. E, portanto, temos aqui uma variação funcional do fator de fricção com o Reynolds e com o epsilon e com a rugosidade relativa que importa reter e repetir. Portanto, para regime laminar, qualquer que seja a rugosidade, o fator de fricção só varia com o Reynolds, 64 sobre Reynolds. Para regime turbulento, se a rugosidade for suficientemente baixa para não perfurar a subcamada laminar, ou seja, se em unidades de parede, epsilon, em vez do y há bocado, vezes a velocidade de fricção sobre a viscosidade cinemática for inferior a 5, então estamos abaixo da altura da subcamada laminar, podemos considerar a parede interior da conduta macia. Então não interessa se epsilon vezes o asterisco, a velocidade de fricção sobre a viscosidade é igual a 2, ou 3, ou 1, vai dar sempre o mesmo resultado se a parede for macia, hidraulicamente macia, ou seja, o F só é função do Reynolds, nesse caso. Isso acontece para materiais como o vidro e poucos mais, portanto tem que ser muito macio. Para rugosidades materiais normais, que estão em gamas de entre 5 e 70 em unidades adimensionais de parede. Será o caso da maioria dos nossos materiais, mas estamos aqui a falar de... Isto para condutas também de dimensões normais, porque isto depende do diâmetro. Temos aí, nesse caso, um caso de ferro asfaltado, uma série de materiais que as condutas são normalmente feitas. Temos aqui uma dependência, nesse caso, do fator de fricção, quer da rugosidade relativa, a epsilon sobre D, quer do número de Reynolds. Portanto, estamos nesta parte aqui do gráfico, que é a parte onde a maioria das vezes nós vamos trabalhar. Quando a rugosidade é muito alta, então temos aí uma dependência exclusivamente dessa rugosidade. Portanto, estamos a falar agora da parte direita do gráfico, em que as coisas já não variam com o Reynolds e só variam com a rugosidade. Porque é que isto está aqui a acontecer? Porque quando o Reynolds aumenta muito, o que nós estamos a baixar, estamos a aumentar a velocidade de fricção e, portanto, estamos para a mesma rugosidade dimensional epsilon, porque a conduta não está a mudar, não, o material é o mesmo, mas se aumentarmos muito o caudal, estamos a baixar a subcamada laminar e, portanto, o epsilon, a rugosidade dimensional da conduta, começa a ser cada vez maior comparada com a espessura da subcamada laminar. E então temos um escoamento que começa a ser completamente dominado pela rugosidade.
Este gráfico do Nicorazzi foi, entretanto, depois mais trabalhado, com mais experiências, etc. Foi sistematizado em 3 ferramentas este resultado. A primeira é o diagrama de Moody, tem uma estrutura parecida com a do anterior. Contém também aqui a reta para o regime laminar, F igual a 64 sobre Reynolds. Obviamente vamos usar a equação em vez de usar a reta para tirar o valor, neste caso, que ela é muito simples. Depois temos mais coisas aqui a salientar, que a última linha aqui, portanto, cada uma destas linhas azuis corresponde a um valor de rugosidade relativa, epsilon sobre D. O epsilon vamos a tabelas buscar para o material de que a conduta é feita e dividimos pelo diâmetro, sempre nas mesmas unidades, como é óbvio. A última curva, a curva inferior, corresponde a condutas macias, ou seja, em que o epsilon sobre D é essencialmente zero. Pode-se continuar a usar este gráfico nesse caso, vamos usar sempre esta última curva para as condutas macias. Temos a divisão que acabamos de ver, nesta zona entre a linha, portanto, entre o início do regime turbulento, portanto, aqui para a direita, até esta linha tracejada, temos uma dependência do F com o epsilon sobre D e o Reynolds, o epsilon sobre D dependendo em que curva azul é que estamos, e com o Reynolds, que temos aqui no eixo horizontal. Reparem que isto está em escala logarítmica, portanto, por exemplo aqui, esta linha corresponde a um Reynolds de 10 à quinta, esta, reparem que eu saltei uma, corresponde a 2 vezes 10 à quinta, portanto esta aqui é 1,5 vezes 10 à quinta. 2,5 vezes 10 à quinta, 3,5 vezes 10 à quinta, 4,5 vezes 10 à quinta, e aqui já salta de 5 para 6, já não temos a curva dos 5,5, nem dos 6,5, nem etc. Portanto, cuidado na leitura aqui do gráfico. Depois, temos no eixo vertical esquerdo o fator de fricção, que é tipicamente o que queremos tirar, e aqui o epsilon sobre D, as várias curvas. Mais. A partir de determinado valor, como vimos no Nicorazzi, nós temos uma linha que se transforma praticamente numa linha horizontal. Portanto, a partir desta linha tracejada vermelha, as linhas azuis ficam basicamente horizontais, portanto, independentemente, por exemplo, do Reynolds ser 5 vezes 10 à sétima ou 1 vezes 10 à oitava, para a maioria das rugosidades isso retorna o mesmo fator de fricção. Já vamos ver um exemplo de como usar o gráfico de qualquer forma. Portanto, temos essas 3 fases. Nesta zona que está aqui assombreada, não sabemos o que se passa propriamente. Portanto, isto é a zona onde o escoamento pode estar laminar, turbulento, laminar, intermitente e, portanto, o F é essencialmente indefinido nesta fase indeterminada. Para além do diagrama de Moody, temos duas equações que representam os resultados que o diagrama de Moody tem e que podemos usar em alternativa. A primeira é a equação de Colebrook, válida para regime turbulento e para transição. Se for laminar, vamos usar 64 sobre Reynolds, ok? Senão dá asneira. E ela é dada por esta equação. 1 sobre a raiz quadrada de f igual a menos 2 vezes o logaritmo de base 10 da rugosidade relativa sobre 3,7 mais 2,51 sobre Reynolds vezes a raiz quadrada de f outra vez. Portanto, esta equação é implícita, não é? Tem o fator de fricção F dos dois lados da equação, do lado esquerdo e do direito. E, portanto, requer um método numérico para resolver. A maioria das máquinas de calcular que vocês têm incorpora funções que permitem fazer isso, como por exemplo o AND-SOLVE. Uma terceira alternativa ao Moody e Colebrook é uma outra versão, uma outra equação, que é a equação de Haaland. Tem uma estrutura parecida com a de Colebrook, mas só tem o F do lado esquerdo. Portanto, agora é uma equação explícita, mais fácil de resolver, um telemóvel resolve isso.
e é uma terceira alternativa que vocês têm para calcular o F, fator de fricção. Algumas notas sobre coisas a terem atenção. A rugosidade das condutas, o epsilon, é tipicamente dada em milímetros. Está aqui uma tabela que também está na vossa sebenta, repara, uma série de materiais. O cálculo da rugosidade relativa, epsilon sobre D, não esquecer usar as duas quantidades, ou as duas em metros, ou as duas em milímetros, o que quiserem, mas iguais. Porque se é um erro frequente que os alunos cometem, se vos der um epsilon sobre D que depois nem sequer aparece no gráfico, portanto não aparece nestes valores, vamos supor que vos dá 0,5 ou uma coisa assim, algo está mal, voltem atrás e vejam se essa conta foi bem feita. Essa é típica. Um segundo aspecto, podem usar qualquer uma das três ferramentas, o Moody, o Colebrook ou Haaland. Okay? Eu preferencialmente prefiro usar as equações porque eventualmente há menos probabilidade de erro, na minha perspectiva. Podem até criar uma função com a equação de Colebrook ou Haaland nas vossas máquinas para poderem chamar como quem chama um seno com os dois argumentos epsilon sobre D e Reynolds. Notem também que qualquer uma destas fontes, Moody, Colebrook ou Haaland, tem erros de pelo menos 10% no valor do F que retorna. Portanto, não faz sentido estar a terminar um F com 4, 5, 6 casas decimais. Usem 3 no máximo. Okay? Porque o resultado não é preciso logo à partida. Portanto, para que estar a pôr essa precisão toda num resultado que tenho uma incerteza grande? No caso de condutas macias, já vos disse, usar aquela última curva do diagrama de Moody. Podem continuar a usar as equações, mas para as condutas macias, este termo, o epsilon é zero, portanto este termo desaparece e este termo desaparece em Haaland. Mas podem continuar a usar as equações a mesma. Mas epsilon passa a ser zero. Finalmente, notem que o diagrama de Moody, equação de Colebrook e Haaland, tal como estão, se representam resultados para condutas de secção circular. Nós vamos depois ver como é que podemos usar um truque, uma correção, para podermos usar estas mesmas ferramentas para condutas de secção não circular. Mas, tal como ali está, e até agora aprendemos, só servem para condutas de secção circular. Vamos ver um exemplo do uso do diagrama de Moody. E vamos usar para isto o próprio exemplo que o Lewis Francis Moody deu em 44 no artigo onde publicou este diagrama. E o exemplo é simples, queremos apenas determinar o fator de fricção, o F, de Darcy, para um tubo de ferro fundido, asfaltado, de secção circular, com diâmetro D de 15,2 cm e sabendo que o caudal volúmico é 33 litros por segundo. Ora bem, para usarmos o diagrama de Moody, e aqui vamos usar a versão do diagrama que está no Moodle para vocês usarem, vamos primeiro olhar para isto, para identificar as várias componentes do gráfico. E então, temos eixo do lado esquerdo, é geralmente aquilo que queremos, o que está aqui a variar é o fator de fricção F, que está aqui nesta caixa identificado, já em relação à equação de Darcy-Weisbach, HF é igual a F vezes L sobre D vezes velocidade ao quadrado sobre 2G, aqui está o F como isto. Mas o que nos interessa são os valores, e esses são os que estão identificados no eixo vertical da esquerda. Em baixo, o eixo horizontal é o número de Reynolds, e reparem que está numa escala logarítmica,
Portanto, por exemplo, aqui esta linha corresponde ao Reynolds igual a 10 à quinta, 2 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta, 4, 5, 6, etc. Portanto, como é uma escala logarítmica, se nós quisermos, por exemplo, 1,5 vezes 10 à quinta, está aí entre estes dois valores, convém não pôr bem no meio e seria um valor já mais chegado ao 2 vezes 10 à quinta. Ok? Pronto. A outra variável que nos interessa está aqui identificada como que é a rugosidade relativa e que neste gráfico aparece como K sobre D. Okay? Isto é equivalente àquilo que nós estamos a usar de epsilon sobre D, rugosidade relativa. E, portanto, temos valores do fator de fricção, por exemplo, para esta rugosidade, okay? Dependendo do Reynolds e dependendo da rugosidade, vamos buscar depois o valor do F, como no exemplo que agora vamos ver. Portanto, a rugosidade está a variar nestes valores, temos que escolher, e nestes, temos que escolher a linha da rugosidade relativa que corresponde ao nosso caso e, se tivermos um valor entre os valores que estão aqui representados, temos que ir buscar um valor entre essas linhas. Por exemplo, aqui seria para uma rugosidade de cerca de 0,017 ou 0,018. Não é? Teríamos que ir buscar aqui para esta gama de Reynolds que aqui estaria. Ou mais à direita ou mais à esquerda. Vejamos um exemplo. Este exemplo. Então, primeira coisa que vamos precisar para usar o diagrama de Moody, o epsilon sobre D e o Reynolds. Portanto, o epsilon sobre D temos o diâmetro, falta ir buscar o epsilon, o Reynolds é igual a ρ vezes a velocidade vezes o diâmetro sobre a viscosidade. Temos que saber as propriedades do nosso fluido, também a água, sabemos o ρ, vamos buscar a viscosidade, que é para quem não souber, o diâmetro sabemos, falta ir buscar a velocidade para podermos calcular o rei. Então, primeiro, epsilon. Das tabelas, podem ser as tabelas do vosso livro, a vossa sebenta tem valores de rugosidade para materiais comuns na tabela 5.2 e epsilon é igual a 0,12 milímetros para ferro fundido asfaltado, que foi o que nos foi dito que era o material da parede interior da conduta. Então temos o nosso primeiro valor, sabemos o diâmetro, portanto temos a rugosidade relativa definida. Vamos calculá-la. Não esquecer que temos que usar epsilon e o diâmetro nas mesmas unidades. Usando o metro aqui, 0,12 vezes 10 elevado a menos 3 sobre 0,152, ou seja, o diâmetro em metros. E este resultado dá-nos 0,0003079. O Reynolds, precisamos da velocidade, sabemos o caudal. Caudal é igual a velocidade vezes a área, é igual a V pi diâmetro ao quadrado sobre 4, o que implica que esta velocidade é igual a 4 vezes o caudal sobre
pi ao quadrado, dá 1,81 metros por segundo. Logo, Reynolds será igual a 998 para a massa volúmica, vezes 1,81, vezes o diâmetro, em metros, sobre a viscosidade dinâmica da água, que é de 0,001 kg por metro segundo. Isto dá um Reynolds de 275,150. Ora, para usar na escala logarítmica do Moody, eu não preciso desta resolução toda, nem sequer a consigo aplicar. Portanto, vou arredondar para 280.000, ou seja, 2,8 vezes 10 à quinta. E este é o nosso segundo input, para além do Epsilon sobre D, para usar o Moody. Então, vamos agora buscar o F, o fator de fricção, para estes dois valores. Temos aqui o diagrama. Primeira coisa, vamos identificar a linha onde está a nossa velocidade relativa. Ela está ligeiramente abaixo desta. O nosso valor é de 0,0. São 3 zeros, não sei. 3 zeros, não é este. Portanto, temos que ir mais abaixo. São estes 3 zeros. Então, o nosso valor é 0,00079. Então, temos que seguir a linha e interceptá-la com o nosso valor do número de Reynolds, que era de 2,8 vezes 10 à quinta. Ora, 10 à quinta, 2,8 vezes 10 à quinta, 3 vezes 10 à quinta. E, portanto, nós estaremos algures por aqui. Vai ficar um bocadinho mais à direita aí. Eu vou traçar uma linha vertical que esteja nos 2,8 vezes 10 à quinta de Reynolds, já um bocadinho para a direita, e agora vou interceptá-la com a nossa linha. Nós temos que seguir a linha e curvar também com ela, não é? Para cima. E então, eu quero algo que esteja ligeiramente abaixo da minha linha de 0,008, vamos dizer este ponto que aqui está. A interseção do nosso valor de Reynolds com o nosso valor de Epsilon sobre D. E agora vou traçar uma linha horizontal para a direita. Ups. Horizontal. Passe por este ponto e intercepto o eixo vertical à esquerda. E pronto. Portanto, vemos que é um valor do fator de fricção, alguns 0,018, 0,019 estaria por aqui. Portanto, alguns entre 0,019 e 0,02. Não é muito, devido à precisão do Moody e do Colebrook-Howland, cerca de 10%, não faz muito sentido nós escrevermos um F com mais de 3 casas decimais, na verdade. Aqui parece-me que este valor estará mais perto do 0,020 do que do 0,019, mas ambos eram aceitáveis e, portanto, eu tomaria este como o meu valor do fator de fricção tirado pelo diagrama de Moody.
podemos ver que resultados obteríamos com as equações de Colebrook e Haaland. Já temos os inputs de Reynolds e Epson sobre D. Portanto, podemos calcular os valores do fator de fricção a partir das equações que representam o diagrama de Moody. Então, Colebrook, isso serve como confirmação já agora para ver se não nos enganamos. Colebrook 1 sobre a raiz quadrada de f, menos 2 vezes o logaritmo de base 10 de epsilon sobre d, a dividir por 3,7, mais 2,51 sobre o número de Reynolds vezes a raiz quadrada de f. Esta é uma equação implícita, já vimos, tem o f dos dois lados. Nas máquinas de calcular, na maioria ou no modelo típico que vocês têm, teriam que fazer isto com uma solução numérica, usando o AND-SOLVE e dando um domínio para o valor do f. Portanto, o valor do f terá que cair entre 0 e 1, o que se vê neste eixo, não é? Até podem pôr um domínio mais pequeno, 0 e 0,2 ou algo do género. Resolvendo isso, nós obtemos um valor do f de aproximadamente 0,0198. Então, está. Alternativamente, podem usar a equação de Haaland. Essa já pode ser resolvida em qualquer máquina. O lado esquerdo é idêntico, 1 sobre raiz de f. Mas no lado direito tem a grande vantagem de não nos aparecer outra vez o fator de fricção. O primeiro termo aqui é idêntico, o epsilon sobre d a dividir por 3,7, só que ele é elevado a 1,11 e cá está a diferença. O segundo termo dentro de parênteses é 6,91 a dividir apenas por Reynolds. E isto retorna um fator de fricção de 0,0197. Estão a ver? Essencialmente idênticos para o grau de precisão com que nós estamos, dos nossos dados, da nossa ferramenta. Aqui estou a escrever mais casas decimais, assim, Colebrook e Haaland, para demonstrar apenas a proximidade numérica entre os resultados. Porque, efetivamente, o que aqui nós tiraríamos seria outra vez um f igual a 0,02, que seria o arredondamento a 3 casas decimais. Portanto, as 3 ferramentas dariam o mesmo resultado de f para 3 casas decimais de precisão. Mais do que isso, também não faz sentido utilizar. Só uma última nota antes de acabar. Se tivéssemos a lidar com condutas macias, que às vezes é um caso especial que pronto, os alunos depois não... podem ter alguma confusão em como usar estas ferramentas nessa situação. É muito simples. A conduta macia, portanto, é uma conduta cuja rugosidade é suficientemente baixa para não perfurar a subcamada laminar. Seria, por exemplo, tipicamente o caso de uma superfície muito macia como ao vidro. Muito bem. No caso do diagrama de Moody, usa-se esta última curva, que aqui está. Se o escoamento for turbulento, necessariamente, se for laminar, para o epsilon não interessa, e o f é igual a sempre, é sempre igual a 64 sobre o número de Reynolds. Mas se for macio e turbulento, temos aqui esta curva que podemos usar. Também podemos usar as equações, a mesma, mas é o equivalente ao epsilon C0, quer dizer que este termo desaparece na equação de Colebrook ou este termo desaparece na equação de Haaland. Tudo bem. É a única diferença.